Hoje o meu papo é sobre empreendedorismo feminino com a Roberta Noenata da Silva. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente, Roberta. Obrigada pelo convite. A nossa proposta hoje é entender um pouquinho da sua trajetória e intercalar isso com uma conversa sobre empreendedorismo feminino. Então começa se apresentando para a gente e contando um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, eu sou a Roberta Noenata, tenho 41 anos, sou gerente de vendas. A minha vida inteira, a minha trajetória toda foi baseada em vendas. Uhum. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, a minha jornada, e eu tive a oportunidade de conviver com grandes empreendedoras ao longo dessa trajetória. A primeira delas se chamava Mercedes. Lembrei dela hoje de manhã, quando eu fiz um post no Instagram, e eu lembrei da frase que ela me falava, que eu carrego para minha vida. E ela falava para mim: você vai longe, porque você tem um sorriso no rosto. E aí ela falava essa frase para mim: tudo que você faz com um sorriso no rosto vale 2 vezes mais. Para quem trabalha com vendas é Para essencial. quem trabalha com vendas é essencial. Então ela foi a primeira grande empreendedora que me deu a oportunidade de conviver com ela, de aprender aos 14 anos. Olha, e ela te marcou por quê? Por ter sido o seu primeiro contato? Porque ela tinha uma pegada diferente? Por que ela te marcou? A essência dela, falando do sorriso, ela tinha essa vontade de viver, ela transmitia muito isso, e o cuidado com as pessoas, o cuidado com o ser humano. Então, cada cliente era assim o rei e a rainha no estabelecimento dela. Então, acho que foi esse lance da relação foi algo que me marcou muito em conviver com ela. Isso aos 14 anos? Aos 14 anos. E o que é que você vendia aos 14 anos? Ela tinha um magazine e eu trabalhava com ela nesse magazine atendendo os clientes. A gente vendia de tudo nesse magazine. E a excelência também era algo marcante. Eu lembro de aos 14 anos eu não conseguia fazer direito um embrulho, né? Um pacote de presente e tal. E ela me desafiou: eu te desafio a fazer o melhor pacote dessa loja. E ali eu fui, cada dia, aprendendo uma coisa diferente, me desafiando. Quando eu saí, eu lembro que ela falou assim: parabéns, o seu pacote é o mais bonito de todos da loja. Que Então legal. são coisas que marcam a gente, Sim, né? Lá na claro. adolescência, que a gente leva, porque tem algo por trás disso, né? Uma mensagem poderosa por trás disso. Então a excelência, a relação, o cuidar das pessoas, cuidar de cada cliente de forma exclusiva, foi o que eu acho que eu aprendi com essa primeira empreendedora. Eu não vou cometer a indelicadeza de perguntar a sua idade, mas você começou aos 14 anos, muito cedo. Muito E cedo. você me disse no começo da nossa conversa que trabalha desde sempre com vendas. Então, Sim. obviamente, você já acumulou uma grande experiência nessa área. Quando a gente fala de empreendedorismo, para a gente intercalar essa conversa sobre a sua trajetória com esse mote do empreendedorismo, a gente está falando basicamente de vendas, seja uma venda de um produto ou seja Sim. uma venda de um serviço. Ao longo dessa sua larga experiência com o empreendedorismo e com vendas, você já conseguiu mapear mais ou menos o que faz alguém ser ou não um bom vendedor? Obviamente que o sorriso no rosto é muito importante, mas o que você já conseguiu mapear para que você usar como referência e até passar isso para suas equipes que você liderou ao longo da sua trajetória? O que faz alguém de fato ser um bom vendedor e não necessariamente um bom vendedor de um produto, às vezes um bom vendedor de um serviço ou até um bom vendedor da sua marca pessoal? A gente vende a todo momento, né? Até para o nosso marido, para a nossa esposa, a gente tem que se vender de alguma forma, né? Bom, mas eu acho que ao longo do tempo eu consegui entender que pelo menos, eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo. Sim. O que me move são os meus sonhos, né? Então, o vendedor, ele gosta de um desafio, ele gosta de ter um objetivo e buscar, ele gosta da relação de pessoas, né? Para a gente vender algo, a gente tem que interagir. Então, gostar de pessoas é fundamental, gostar de conviver, de se relacionar com pessoas é fundamental, né? Se expressar, né? Falar
de ouvir e falar da maneira correta, da maneira que vai levar o cliente àquele desejo, a desejar aquele produto ou serviço. As pessoas acham que o bom vendedor é o que fala muito, e ao contrário, você tem que ouvir mais para ser assertivo, para falar, levar o cliente a desejar aquele produto ou serviço ou qualquer outra. É o oposto da técnica do telemarketing de cartão de crédito. É o oposto da técnica. Então eu acho que algumas características fundamentais são essas, né? O saber ouvir, ter objetivos claros para buscar, ter aquela garra, aquela força da execução, né? A maioria das vezes o perfil do nosso vendedor é um perfil mais de execução, um perfil dominante. Então, eu acho que são características fundamentais para a gente tem que ter aquela resiliência, né? Porque o vendedor vai ouvir sim, mas ele muitas vezes vai ouvir muitos nãos. Então, ele tem que saber dosar um pouco disso para não desistir, para buscar cada vez mais ali dentro dos seus objetivos, dos seus sonhos. Você consegue aprender a ser um bom vendedor? Ou porque eu ouço muito que ser bom ou um mau vendedor é mais ou menos equiparando, aproveitando que a gente está na TV Simpro, é quase como o dom de ser professor. Tem gente que nasce com o dom de ser professor, assim como tem gente que nasce com o dom de ser vendedor. Mas conversando aqui com os profissionais da educação, eu percebi que você consegue aprender a ser um bom professor no sentido de conseguir dominar não só o conteúdo que você vai passar, mas dominar a dinâmica da sala para conquistar os alunos. Com vendas é parecido? Você consegue Tudo aprender? é treinável, né? Tudo é treinável. Então, só que tem que ter força de vontade. Tem que entender o jogo, e saber onde são os seus pontos fortes, os seus pontos de melhorias e buscar ali o seu desenvolvimento. E por incrível que pareça, eu acho que o que mais me motiva em liderar esses times de vendas, liderar essas empreendedoras, é exatamente isso. É conhecer o potencial de cada um e o que tem que se melhorar e conseguir conduzir a pessoa ali para chegar nesse objetivo. Então, para mim, o sucesso é treinável, tudo é treinável e é possível sim você se desafiar, se conhecer, se autoconhecer para chegar onde você quiser. É treinável em que sentido? Hoje, com o advento das redes sociais, o que a gente mais encontra é gente vendendo curso de um monte de coisa. E muitas vezes, por necessidade, as pessoas acabam aceitando ou acreditando nesses gurus da internet. Sim. E que às vezes são só vendedores que ensinam a vender curso, né? Curso de vender curso. E acaba prejudicando a pessoa de uma forma. Então, assim, como você se prepara? O que você indica? Como que foi? Tem um curso que eu posso procurar? Tenho que me inspirar em alguém? Ou é só a experiência do dia a dia, de levar vários nãos e de repente um sim, e aí você conseguir captar aquilo e ir melhorando? Eu acho que é um pouco de tudo do que você falou, né? Eu, por exemplo, comecei aos 14 anos, eu aprendi muitas coisas com essa empreendedora que eu trouxe para vocês aqui. Ao longo da minha trajetória, eu me formei, fiz alguns cursos, fiz faculdade, fiz alguns cursos de vendas, fiz curso de coaching, fiz curso de análise comportamental. Então, eu fui me especializando para chegar onde eu gostaria de chegar. E, claro, a prática é o ponto que é o ápice, vamos dizer assim. Então, o que vai trazer também é essa resiliência, né? Esse lance dessa resiliência do dia a dia que o vendedor precisa ter, né? Porque senão no primeiro não você desiste. Então, eu acho que ao longo do tempo você precisa de um pouco de tudo. E claro, né? Pessoas que entram no nosso caminho, que nos dão a oportunidade e a gente saber abraçar essa oportunidade e fazer acontecer. Às vezes eu já tive situações que eu dei a mesma oportunidade para pessoas diferentes e uma deu certo, a outra não. Então isso tudo tem a ver com o que você busca para você como pessoa. E por isso que eu digo que tudo é treinável, porque se você acreditar que é possível, nada te para.
Você, antes da gente começar a conversar, você me falou que você liderou uma equipe de vendas Sim, na Avon, é isso? sim, E que você, indiretamente, eram mais de 50 mil pessoas. Eu quero que sim. você me conte um pouquinho dessa sua trajetória, mas se você me permite, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui. Há muitos, muitos anos atrás, numa galáxia muito, muito distante, por meados de 2016, por aí, ou seja, antes da pandemia, quando o mundo ainda era mundo, eu tive a oportunidade de apresentar um programa chamado A Chave de Sucesso, que era um programa feito para empreendedores. Uhum. E muitos dos especialistas que eu recebia, muitos dos especialistas que eu recebia no programa falavam sobre tipos de empreendedorismo, que era basicamente o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. É, e que, pela crise que a gente estava passando naquele momento, crescia-se muito o empreendedorismo por necessidade, que é, ou seja, me vi desempregado ou desempregada, preciso fazer alguma coisa para ter uma renda. Que eu acho que convergia muito com a área de atuação que você Uhum. Sim, liderou essa equipe. sim. É, isso ainda ocorre, ou seja, o empreendedorismo por necessidade ainda é muito forte aqui no Brasil. E o que você percebeu ao longo desses anos, da época que você liderava a sua equipe até agora, no sentido de as pessoas estão mais preparadas para empreender ou as pessoas ainda fazem isso no susto e quebram muita cara? Conta um pouquinho de como está esse cenário para a gente. Bom, eu tive o prazer, né, de liderar um time grande de vendas dentro da Avon Cosméticos. Eu iniciei lá como coordenadora de vendas, que a gente chamava na época. Então eu vi uma mescla. Existia sim, acho que a grande maioria desse empreendedorismo por necessidade, mas eu também convivi com empreendedores por oportunidade que buscaram franquias, que buscaram lojas físicas, pontos de vendas, né? Com estruturas e melhores para oferecer, formatos melhores para oferecer para o cliente. Então eu vi um pouco de tudo. Realmente, há 13 anos atrás, eu acho que o da necessidade estava no ápice. Mulheres que não tinham independência financeira, que sofriam violência doméstica, muitas vezes não tinham o que comer para estar pronta para ir trabalhar. Uhum. Eu lembro de uma das minhas lideradas, eu lembro que ela tinha um único vestido para ir trabalhar e eu lembro de desafiá-la a mudar aquele cenário da vida dela, inclusive como mulher, como a sua autoestima, enfim, a gente influenciava muito nesse sentido e eu vi ela conquistando o seu próprio apartamento. Olha, Então, que legal. assim, chega até a arrepiar, que é uma força desse empreendedorismo por necessidade que Aham. transforma, né? Que transforma a vida das pessoas e que as pessoas se orgulham muito depois de contar esses relatos, né? Uhum. Agora, eu também tive, como eu te falei, clientes que tinham uma estrutura, que começaram com uma loja e eu vi crescer a ponto de ficar com uma rede de 10 lojas, comprar uma das lojas, virar uma franquia. Então, isso é um empreendedor mais bem estruturado. Eu acho que hoje em dia acontece ainda um pouco de tudo. Porque assim, quando você está fora, vou te dar o exemplo do cosméticos, tá? Quando você está fora, você não tem noção do universo, do poder do empreendedorismo feminino que existe ali. Uhum. Ainda é a minoria o que é mais bem estruturado para fazer o negócio acontecer de uma outra forma. É muito ainda informal a maioria Uhum. das coisas. Uhum. Mas você percebe que essas empreendedoras, elas estão melhor preparadas para iniciar, mesmo que seja por necessidade, elas estão você hoje, por exemplo, entra no YouTube e você consegue Isso. saber para que Uhum. determinado produto Sim, funciona, como sim. ir para determinado tom de pele e tal. Nesse Sim. sentido, elas estão melhor Sim, preparadas. tem mais fácil acesso à informação hoje, né? Então, por exemplo, na época, eu saí da Avon faz 1 ano e meio atrás. Uhum.
A maioria das representantes, a gente até abriu o banco digital, porque a maioria não tinha conta corrente. Então, a gente veio trazendo informação e trazendo produtos, inclusive, para profissionalizar mais essas empreendedoras. Então, a maquininha de cartão, condição de pagamento era algo que elas não tinham para oferecer e hoje é muito mais fácil acesso. A conta bancária, que é o mínimo, né, para fazer um Pix, tal. Hoje em dia a gente consegue ver uma evolução disso. A busca por conhecimento para indicar produtos, né, o produto certo para a pessoa certa, porque tem muito, vem de antidade, vem de a perfumaria em si, conhecer um pouco mais de família olfativa e tal. Então hoje eu vejo que é mais fácil acesso, tem muitas que buscam mais informação e as que buscam mais informação são as que mais têm sucesso. Eu lembro que um outro desafio que me era que era muito fora da minha realidade, assim, por ser algo que já faz parte do meu dia a dia e da minha profissão, era o desafio desses empreendedores em utilizar as redes sociais. Também. De entender que o Instagram, que o WhatsApp, vende, que o Facebook na época que ainda funcionava, eram ótimas ferramentas de divulgação do trabalho. Hoje eu acho que as pessoas já incorporaram isso e já entendem que, sei lá, se você é um dentista, se você tem uma loja de roupa ou de maquiagem, a ferramenta da rede social é intrínseca ao seu negócio. Eu lembro na pandemia, como ficamos totalmente home, a gente fez, na época desenvolvi eu chamava de web aula. Toda segunda-feira eu reunia as empreendedoras virtualmente para ensinar coisas básicas, como você acabou de falar. Por exemplo, o WhatsApp Business, onde ela pode fazer um catálogo e tal, elas não utilizavam. Então a gente começou a dar treinamentos para ensinar. Mas a gente está falando de 2, 3 anos atrás, então eu acho que ainda é muito recente, né? Por isso vejo muita oportunidade ainda para profissionalizar mais ainda as empreendedoras. Eu lembro de ter entrevistado uma outra pessoa que veio aqui, a Liliane, inclusive, num programa. Ela já tive a oportunidade de entrevistá-la por 2 vezes. E a primeira vez foi justamente sobre empreendedorismo feminino. E uma das minhas perguntas para ela foi se era necessário a gente colocar esse rótulo de empreendedorismo feminino e diferenciar do empreendedorismo masculino, se é que a gente pode falar dessa maneira. E perguntar para ela se precisava ter essa diferenciação. Nas suas respostas anteriores, você falou um pouco sobre ser uma forma de libertação no sentido de mulheres que eram vítimas de relacionamentos abusivos, que não é uma forma de alcançar de melhorar a autoestima, inclusive. E aí ela me passou essa diferenciação. Hoje ainda é assim. Você falou que saiu há um ano atrás, mas trazendo isso da informação, do acesso à informação, dos meios de comunicação tratarem mais sobre isso, a gente já tem algumas referências de pessoas que falam sobre esses assuntos. O empreendedorismo ainda é uma ferramenta até das mulheres se perceberem de que estão, por exemplo, num relacionamento não muito saudável, e ainda é necessário que a gente tenha essa diferenciação de empreendedorismo de uma forma geral e o empreendedorismo feminino? Bom, eu acho que ser empreendedor é um desafio, né? No nosso país ainda é um desafio. Acho que pelas últimas pesquisas que eu fiz, estava em torno de 30% empreendedorismo feminino ainda no Brasil. Então, acho que sim. Eu acho que não levantando a bandeira do feminismo, mas levantando a bandeira de que a mulher está cada vez mais se desenvolvendo, buscando novos desafios, buscando mais aprendizado, buscando se profissionalizar mais. Mas a gente sabe que no mercado, no geral, ainda existe, né, esse ponto da mulher, do espaço da mulher. Eu trabalhei recentemente também numa empresa de tecnologia, onde a maior parte do público dos funcionários ainda são homens. Então, eu acho que sim, é uma forma da gente crescer ainda mais e ganhar força, né?
E no geral, não somente no empreendedorismo, mas de uma forma geral, eu acredito que sim, seria importante continuar. Você me falou que hoje você é gerente de De vendas, é vendas, isso? isso. Falou que tem um brechó Tem um brechó. online e Isso. falou que também tem um Tem um grupo círculo terapêutico. círculo terapêutico. E aí eu Isso. te interrompi quando você estava me falando isso para começar a nossa entrevista e aí eu falei, eu não sei o que é, eu quero que você me explique o que é esse círculo terapêutico e ele conversa de alguma forma com essa questão do empreendedorismo também? Na verdade, desde que eu saí da Avon, na Avon eu fazia muito esse trabalho, né, ligado a mulheres. Era mais do que a venda em Sim. si somente, né? Então, quando eu saí, fui para esse mundo um pouco mais masculino, que é o mundo da tecnologia, mas assim, super feliz, porque a empresa que eu estava atuando, 70% da liderança eram mulheres, Olha, então ganhando espaço, né? aham. Mas eu sentia a necessidade, assim, de falar com o público feminino novamente. Então aí, primeiro veio o brechó, que eu montei um brechó online com uma prima minha. Uhum. Aquele movimento bem papo de amigas Sei, mesmo, sei, sei. de ser única, com peças únicas, com looks exclusivos. E também com esse lance da sustentabilidade, né, da Uhum. moda circular. E aí o círculo terapêutico veio na sequência, porque por incrível que pareça, eu sou divorciada e muitas mulheres que estão nesse processo de não saber o que está sentindo, não saber o que fazer, se continua naquele relacionamento ou se separa de fato. Muitas mulheres me procuravam, muitas amigas minhas, toda vez que elas vinha alguém na cabeça para falar sobre isso, era o meu telefone que tocava. Uhum. Então eu sentia a necessidade de falar com o público feminino no sentido de equilíbrio da energia feminina. No decorrer do tempo dos relacionamentos, muitas vezes a mulher, principalmente a mulher que toma mais à frente, que tem essa força da execução, essa força de liderar, essa força de tomar decisões, ela assume papéis que não são delas. Então, existe a necessidade de equilibrar o feminino e o masculino para que ela se sinta bem, para que ela se sinta feliz naquela relação. Dá um exemplo de papel, você falou, assume papéis que não são delas. Me dá um exemplo para eu entender melhor isso. Vou te dar um exemplo. Numa relação onde a mulher, o marido deixa a decisão toda para a mulher. Tudo que vai acontecer na casa, seja comprar uma comida, seja trocar de carro, seja fazer um investimento, seja a lição da criança. Uhum. Quando ele deixa tudo na responsabilidade da mulher, ela está assumindo um papel que não é só dela. Entendi. Ela toma a frente de um papel que não necessariamente é dela, que tem que estar equilibrado, tem que estar os dois ali em conjunto. E quando ela percebe essa força da execução acontecendo, muitas vezes ela já está cansada. Ela vai desequilibrando essa energia feminina e masculina que todos nós temos. Ela vai desequilibrando e quando ela vê, ela já não tem mais uma relação saudável. Então, o nosso trabalho no círculo terapêutico é fazer com que essas mulheres se conheçam profundamente, para que elas entendam o ponto de vista de constelação familiar, que a gente fala que é olhar um pouco de fora ali o que está acontecendo, para ela de fato assumir o papel dela como mulher, o marido assumir o papel como marido, né? E os dois em conjunto conduzirem a vida da melhor forma possível. E como funciona esse grupo? Você ajuda, trabalha, não sei qual é o termo correto, com um grupo limitado de pessoas? É aberto para novos membros? Como que Sim, a funciona? gente na verdade faz encontros terapêuticos, onde a gente envolve um pouco de meditação, contoterapia, constelação familiar, a gente mistura um pouco das práticas para levar a consciência. Porque na verdade a gente faz essas coisas de forma inconsciente. Então quando a gente para se autoanalisar, para refletir, a gente consegue ter consciência da situação e conseguir enfrentá-la e resolvê-la da melhor forma possível.
Roberto, eu não sei se é uma questão é, estrutural da nossa sociedade, mas me passou sempre uma impressão de que o empreendedorismo para as mulheres está sempre muito relacionada ao relacionamento que ela tem em casa de marido e mulher, ou mulher-mulher, etc. Relacionamento com o parceiro. E para o homem não tanto. É isso mesmo ou é só uma impressão minha de olhando de fora, assim? É que, na verdade, eu vivi muito isso na Avon. Por exemplo, a mulher gera o filho, tem a criança, né? Aí muitas vezes ela tem que deixar um pouco a carreira dela de lado para dar conta de ser mãe, ser esposa, cuidar de toda, né, a sua rede, seu círculo familiar. E muitas vezes não compensa ela trabalhar, né, em uma empresa, ter alguém para cuidar da criança, para apoiar nas rotinas. Então, muitas vezes a mulher se vê dentro de casa, com a família, tendo que equilibrar todos aqueles pratos e ainda precisando ser provedora também do lar, ajudar o marido de alguma forma financeiramente. Então, hoje em dia, isso é muito natural. Uhum. Então, eu acho que quando ela se vê nesse momento, ela começa a pensar: o que eu vou fazer para fazer uma renda extra? Sim, O sim, que eu vou fazer para conseguir ajudar o meu marido? O que eu vou fazer para comprar, sei lá, ou fazer o meu cabelo, fazer a unha que eu gosto? Uhum. Então, ela se vê nesse mundo. E, inclusive, a maioria das mulheres empreendedoras vai para esse lado, né? Do lado da beleza, da moda, Sim. do ramo alimentício. Então, são coisas que ela conhece ali de fazer, para conseguir virar uma renda, aquilo que ela gosta de fazer de repente. Então, eu acho que vai muito nesse lado. O homem já é um pouco diferente, né? Dessa situação. Porque, querendo ou não, principalmente quando a mulher engravida, por mais que os dois estão juntos ali, mas a responsabilidade maior é da mulher, né? Sim, sim. Tem que amamentar, tem que estar ali com a criança. Então, eu vi muitas histórias de empreendedoras de sucesso iniciarem assim, por não ter outra opção, e aí ela se vê dentro de casa com a família, com o filho, e tendo que ter ideias para fazer dinheiro também. Na sua trajetória, a sua relação pessoal também impactou nas suas decisões de carreira, na sua trajetória profissional? Bom, eu não tenho filhos, mas eu tenho 3 sobrinhos, né, que eu trato como se fossem meus. Sim, teve bastante influência. Eu sempre dividi, desde muito cedo, né, comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre dividi o peso das responsabilidades. Eu dividia com a minha mãe, com meu marido foi a mesma coisa. A gente vai repetindo o padrão. E sim, muitas vezes quando eu pensava em desistir, eu falava: não posso desistir, eu tenho os 3 que precisam de mim, eu tenho as responsabilidades que eu tenho como mulher, como, né, provedora. Eu sempre fui a provedora do lar. Então, sim, eu tive esse peso, sim. E, inclusive, agora, abrindo o brechó, eu me deparei numa situação que eu falei: poxa, onde eu posso fazer algo diferente aqui para alavancar? E aí, junto com a minha sócia, que é a minha prima, ela também na mesma situação. Eu falei: a gente vai se unir. O que a gente pode vender? Como que a gente pode abrir uma empresa sem investimento? Aí olhou as duas: vamos olhar o nosso guarda-roupa, porque deve ter muita coisa ali que a gente não usa, que a gente pode fazer dinheiro. A gente começou a tirar as coisas do guarda-roupa, eu e ela, cada uma na sua casa. Quando a gente olhou, a gente tinha 250 peças de roupa. Uau! Mais de 20 mil reais. Caramba! A gente começou o brechó dessa forma. E aí, você vem... a Avon é um negócio que tem as lojas, que também tem A venda direta. a venda A venda porta a online, porta, né? online, mas a venda porta a porta ainda é muito forte, né? Muito forte. O relacionamento da representante com o cliente final ainda é muito importante para esse negócio funcionar. E aí depois você falou que teve uma experiência com empresa de tecnologia. O que era essa empresa de tecnologia? Era do quê? Locava e vendia painéis de LED. Ou seja, então não tinha nada a ver com o Nada a ramo ver. da beleza. Nada a ver.
E aí Eu sou você... meio eclética. Não, não. E aí você vai pro brechó. O que é que você traz desses dois universos para jogar dentro do seu negócio online que pode servir de dica para quem quer iniciar um projeto de abrir um negócio que seja virtual como o seu? O que é que você traz aí dessa experiência, desse trato tão específico que é a venda porta a porta, que é esse relacionamento pessoal que a vendedora, que a representante da Avon tem com o seu cliente final, e essa experiência que você pega de um mundo que é quase totalmente online, que você aluga carro hoje por um aplicativo de celular? Bom, a base de tudo é a relação. A base de tudo é a forma como você vai tratar o cliente, o seu relacionamento. Tanto no LED, quanto no cosmético, quanto no porta a porta ou no varejo. A relação faz a diferença. A forma como a gente... na verdade, eu tenho muito assim, como eu gosto de ser tratada. É a forma como eu quero tratar o meu cliente. É a forma como eu quero impactar, inclusive, a vida dele de alguma forma. Então, acho que os dois mundos, a base deles é isso. E outro ponto que eu trago é utilizar os recursos. A comunicação. Né? O que você quer comunicar? Como você quer ser visto? Como você quer ser lembrado? Qual a mensagem que você quer deixar para o seu cliente para ele não esquecer de você? Roberta, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Parabéns pela sua Obrigada. trajetória. As histórias que você contou aqui pra gente, eu acho que levaram você a ser uma líder melhor, mas você, por ser uma boa líder, conseguiu impactar essas pessoas. É um círculo que vai se alimentando. Parabéns, mais sucesso, sucesso no Obrigada. brechó, sucesso nas suas outras empreitadas, e volte breve para a gente conversar mais. Obrigada. E para vocês que acompanharam mais esse programa, eu quero agradecer a parceria de sempre. Se tiverem alguma dúvida, manda para a gente encaminha para Roberta. Eu tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer do mundo. Não esqueçam de interagir e compartilhar esse conteúdo de alguma forma. Muito obrigado de coração pelo apoio. Eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau.